Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui estou para monitorar uma aula de estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês já sabem quem eu sou Érica Holanda, professora de redação de língua portuguesa do Colégio Nossa Senhora do Amparo. Vamos lá, vamos adquirir conhecimento comigo. Então, o estudo, a estrutura, a competência, a argumentação, tudo isso faz parte, dessa estrutura da dissertação. Primeiro a gente vai no campo das competências, tá certo? Sabemos que vocês no ato da escrita vão ser avaliados por 5 competências, tá certo? A competência 1, que ela julga os desvios gramaticais, tá certo? A competência 2, que ela julga 3 critérios. Ela julga o repertório, tá certo? Ela julga a estrutura do texto dissertativo argumentativo e ela julga a temática proposta. Na competência 3, ela julga o projeto de texto, a questão de relacionar, de argumentar, tá certo? O seu projeto de texto. A competência 4, ela vem para julgar aí os mecanismos linguísticos, que são os operadores argumentativos. Tá certo? E a competência 5, ela julga os 4 elementos básicos da proposta de intervenção, mais o detalhamento, que vamos ver nos próximos slides. Tá certo? Então vamos aí para a primeira etapa, tá certo? Que é a construção da tese, que é o primeiro parágrafo do seu texto, da introdução, o que é que tem que ter nele, como você constrói essa introdução. Vamos aí para a definição desse primeiro parágrafo. A primeira linha do seu texto, você vem com a contextualização. E essa contextualização, ela vai para o campo da música, da arte, das séries, dos filmes, das revoluções, de fatos históricos que aconteceram, que acontecem, tá certo? Você depois vem trabalhar o tema proposto, ok? Vem trabalhando aí essa temática proposta, depois vai construindo sua tese com 2 argumentos, não esqueçam. 2 argumentos para a construção dessa tese, tá certo? Que chamamos de argumento 1 e de argumento 2. Eu tenho uma dica para vocês construírem essa tese. O que é que vocês fazem? Vocês perguntam ao tema o porquê de acontecer esse problema. Aí você vai saber como construir essa tese. E depois você também pode fazer um pouquinho do aguçamento da proposta, tá certo? Não indicando a gente, não indicando quem vai fazer. Mas, por exemplo, é imprescindível que o problema seja sanado, tá certo? Isso é a parte da introdução do seu texto. E contextualização, professora? O que é o contexto? Como eu vou adquirir essa contextualização, esse repertório sociocultural? Lendo. A leitura traz conhecimento e conhecimento traz poder. É o que eu digo sempre a vocês, tá certo? A leitura é tudo. Então, o universo da leitura, essa questão de séries, de livros, vocês estarem aí assistindo documentários, reportagens, tudo que vá nesse universo desse repertório sociocultural, tá certo? Eu trago aí algumas dicas de alguns filmes, de alguns documentários e quem tiver possibilidade de assistir, tá certo? Consegue. Aí vem aí também mais repertório sociocultural, a questão de novelas, tá certo? De fatos históricos. E eu trago um recorte de um exemplo de introdução, tá certo? Bem desenvolvida, onde você apresenta aí todos os elementos criteriosos solicitados pelo texto dissertativo argumentativo, que é a contextualização, a apresentação da temática proposta, a tese e um pouquinho do aguçamento, certo? Depois aí a gente vem com mais exemplos recortados aí, como mostra a imagem de contexto, da relação que o texto traz, da abordagem do tema e da tese, tá certo? Tá tudo aí
Também você pode usar como contextualização a questão da Constituição, por isso que tem que ler, tem que saber quais são os ministérios, que envolve aí as leis e os poderes do nosso país, tá certo? Aí vem aí também outros exemplos de contextualização, como temática que foi proposta pelo Enem em 2016, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá certo? Que aqui vem o recorte da antiga Esparta. Então, olha aí as várias áreas de conhecimento chegando a esse repertório, a essa contextualização. Aí, como eu vou usar, professora, o repertório sociocultural para defender a minha tese nos meus argumentos? Como é que eu vou fazer isso, professora? Eu faço da seguinte maneira: eu vou fazer uma conexão com o que eu acredito sobre a temática e vou usando os operadores argumentativos para alinhar esse pensamento, tá certo? Então você vai aí alinhando isso com os conectivos, ó. Não obstante, igual traz aí o slide, não obstante, dessa forma, no que tange a questão religiosa, tá certo? Aí vem outros exemplos, o caminho para combater essa intolerância religiosa no Brasil, tá certo? Vem um exemplo aí da introdução e já vem um exemplo do D1, que vem justamente com a conexão do que foi citado. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que faz. Então, vocês têm um olhar criterioso para a estrutura e faz a anotação dos argumentos prévios que vocês vão usar. Aí vem aqui, ó, o D2, o exemplo de D2. Além disso, olha o operador argumentativo que traz o D2. Além disso, o que é que aconteceu desde as grandes navegações? E vocês podem questionar assim: sim, professora, eu tenho esse argumento, eu posso repetir a argumentação que eu fiz lá na introdução, trazer ela para o D2 no final do meu texto? Eu diria que não, por isso que eu digo que você tem que ler e reler, porque você tem que trazer outro tipo de argumento, tá certo? Outro tipo de repertório. E o que são os mecanismos linguísticos e para que servem na redação? Nós vamos falar da competência 4, porque os mecanismos linguísticos, eles são nada mais do que a parte gramatical do seu texto, tá certo? Ela vai julgar justamente se você conhece os critérios utilizados para ligar as ideias, os sentidos, para encadear essas frases, possibilitando uma coerência de informações, tá certo? Porque você tem que escrever com coerência. Então, são eles: o além disso, portanto, destarte, entretanto, contudo, tá certo? Para afirmar, para fazer oposição, todos eles aí eu trago uma lista aí de causas, de consequências. Tem alunos que ficam com dúvidas: professora, no D1 eu posso usar causas e consequências daquela tese 1 e no D2 eu também posso usar causas e consequências para aquela tese 2? Pode sim, agora traga repertório para legitimar os seus argumentos, tá certo? E o que é proposto de intervenção e como deve organizar esses elementos? Como é que constrói essa proposta de intervenção? Olha só, a proposta de intervenção ela é feita com 4 elementos válidos mais o detalhamento, tá certo? 4 elementos válidos mais o detalhamento. Como assim, professor? Olha, quem vai fazer é o agente, o que vai fazer é a ação, como vai fazer é o modo, o meio. O detalhamento, você vai explicar quem são essas pessoas, que profissionais são esses, tá certo? Se é da área de saúde, se é um profissional renomado, sociólogos, filósofos, escritores, tá certo? E para que serve? Com o intuito de quê? Com o objetivo de quê? Vai ser proposto isso para sanar essa problemática. Qual é o intuito disso? Que é o para quê, que é a finalidade, que eu costumo dizer que é o final feliz da sua dissertação. Tá vendo? Então, olha, eu trouxe aqui, né, no slide a imagem mostra
vários aí agentes sociais, as empresas privadas, a família, a instituição familiar, organizações governamentais, a mídia, ONGs, escolas educacionais, núcleo tecnológico e agentes policiais. Quer dizer, tem uma gama aí de agentes para que vocês tenham mais conhecimento e propriedade de dizer quem é que vai executar essa proposta de intervenção, tá certo? E para finalizar e concretizar nossos estudos, vamos ler essa proposta de intervenção. Olha como ela está bem completa. Em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente, por avisos do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, com as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Então, prestem atenção. Olha só, o que são necessários são para atenuar a manipulação do comportamento do usuário. Ele trouxe aqui o aluno um recorte da temática proposta. Isso não implica dizer que ele não podia trazer um recorte da tese, da junção e a conexão com as duas teses, tá certo? Para fazer essa retomada, porque a primeira palavra da proposta é o conectivo. Depois vem essa retomada e depois vem o agente, como tem que ser feito, tá certo? Cabe às empresas de tecnologia, que é o agente, vai fazer o que essas empresas? Solicitar autorização para o uso dessas informações, tá certo? Aí vem o modo meio. Por meio de quê? De advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica, tá certo? Utilizada. E também compete ao cidadão, aí ele traz aí o detalhamento, tá certo? Ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas, com a finalidade de quê? Olha a finalidade que ele traz. De fazer com que essas ações, não é, mude, tá certo? Então, isso tudo, não é, para a gente dar uma revisada aí nessa estrutura que tanto a gente já estudou em sala de aula. A introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção. Não esquecendo de que, antes de tudo isso, é bom fazer um pré-texto, um projeto de textozinho, um esqueletozinho, anotar, pegou o tema proposto, anota as palavras-chave do tema, tá certo? Não esquece disso. Anota as palavras-chave, depois que anotar, constrói a sua tese. Antes de escrever qualquer coisa, olha a tese, como é que se constrói, faz a perguntinha temática proposta, vê tudo direitinho, tá certo?